O livro de Desenvolvimento Humano da Diane Papali e Ruth Tusk é um dos principais livros que usamos na nossa formação acadêmica em psicologia. Nesse vídeo, vamos sintetizar o conteúdo que aborda questões sobre o desenvolvimento físico e cognitivo na vida adulta tardia, ou como gostamos de nos referir, na terceira idade. A vida adulta tardia é demarcada a partir dos 65 anos de idade, sendo essa definição arbitrária. A velhice hoje. Nessa fase, os estereótipos sobre a velhice são vários. No geral, idosos são vistos como afetuosos e carinhosos, porém, paradoxalmente representam figuras de baixo status e incompetência. Os esforços para combater o idadismo, preconceito ou de discriminação conforme a idade, estão em amplo crescimento, graças à visibilidade de idosos ativos e saudáveis. É preciso olhar para a realidade multifacetada dessa população e entender qual perfil representa atualmente a realidade do idoso. O envelhecimento da população. Estima-se que em 10 anos a população com 65 anos ou mais serão pela primeira vez superiores à população de 5 anos ou menos. Mas afinal, por que isso acontece? Populações envelhecidas são resultados de diminuição de fertilidade acompanhada de crescimento econômico, estilos de vida saudáveis, aprimoramento no controle de doenças infecciosas, água mais pura, instalações sanitárias mais seguras e avanços na ciência, tecnologia e medicina, gerando assim um aumento de expectativa de vida. No entanto, o que é a expectativa de vida? Quanto tempo você vai viver? Por que você tem que envelhecer? Você gostaria de viver para sempre? Milhares de seres humanos fazem essas perguntas. Para isso, é importante entendermos o conceito de expectativa de vida. A expectativa de vida é a idade máxima que pessoas nascidas em determinado período ou lugar provavelmente viveram, considerando também a saúde da pessoa. Já o tempo de vida humano é o período mais longo que membros da nossa espécie viveram, como o caso de Jeanne Clement, uma francesa que viveu até os 122 anos de idade. Casos como estes nos instigam a investigar como podemos obter uma fonte para um aumento de vida ou uma poção mágica da juventude, inclusive tema de grande interesse para pessoas que estão cursando a terceira idade. Diferenças de gênero na expectativa de vida. Em praticamente todo mundo, mulheres vivem mais tempo que os homens. A distância entre os gêneros ainda é maior em nações industrializadas onde há assistências pré-natais e obstétricas. Seu tempo prolongado de vida, no geral, se liga ao fato de que mulheres tendem a cuidar mais de si e buscar mais cuidados médicos, e ao fato de que homens tendem a fumar e beber mais, e também estarem expostos a toxinas perigosas. As diferenças regionais, raciais e étnicas também são bastante influentes nas expectativas de vida, como em pesquisas feitas nos Estados Unidos que mostraram que, em média, norte-americanos brancos vivem cerca de 5 anos a mais do que afro-americanos, e demais pesquisas que indicam que em países desenvolvidos e em desenvolvimento, a diferença de expectativa de vida são enormes. Mas afinal, por que nós envelhecemos? A maior parte das teorias sobre envelhecimento biológicos pertencem a duas categorias: teorias de programação genética e teorias de taxas variáveis. No fim das contas, é provável que várias dessas perspectivas teóricas ofereçam partes da verdade. Como estudamos sobre aspectos psicológicos e na composição do nosso ser, que é biopsicossocial, não muito diferente funciona o envelhecimento, que pode depender de fatores ambientais e estilos de vida que podem interagir com fatores genéticos e influenciar quanto tempo a pessoa viverá e em quais condições. Por quanto tempo pode ser a vida prolongada? Embora muitas pessoas possam viver mais tempo do que no passado, a expectativa de vida ainda gira em torno de 100 anos. Nessa observação, é sugerido que, apesar da saúde e da capacidade física, o tempo de vida não é muito maior. Entretanto, o padrão parece mudar em idades avançadas. Pessoas com 110 anos não têm a probabilidade maior de morrer do que aquelas com 80 anos. Pesquisadores ainda sugerem que não há limite físico para o tempo de vida humano. No entanto, modelos matemáticos mais atuais sugerem que o tempo de vida máximo pode estar entre os 126 anos. A ideia de modificar exponencialmente o tempo de vida humana é tratada por alguns como fantasiosa. Entretanto, ganhos de tempo de vida são notáveis na redução e tratamento de doenças relacionadas à idade. Há uma linha muito promissora de pesquisa da restrição dietética que descobriu que a drástica redução de calorias prolonga a vida de quase todas as espécies de animais testadas. Não se sabe, no entanto, qual a quantidade ideal de restrição calórica para seres humanos, nem tampouco os efeitos adversos de uma restrição tão extrema. Mudanças físicas. Algumas alterações físicas nítidas acontecem como: a pele se torna mais pálida, menos elástica e enrugada, e assim como a gordura, os músculos tendem a encolher. São comuns varizes nas pernas.
O cabelo fica fino, grisalho e logo depois se torna branco, além dos pelos pelo corpo, que se tornam mais ralos. Alguns adultos mais velhos diminuem em razão do atrofiamento das vértebras. E em mulheres com osteoporose, o afinamento dos ossos pode causar a chamada corcundez. Mudanças menos visíveis e igualmente importantes também podem ocorrer afetando órgãos internos e no organismo em geral. Na composição química dos ossos também, que causam facilmente fraturas, o cérebro e o funcionamento sexual, motor e sensorial também são afetados. Mudanças orgânicas sistêmicas. São variáveis de pessoa para pessoa. Alguns podem declinar-se rapidamente, outros nem tanto. O estresse crônico pode enfraquecer as funções imunológicas que fazem os idosos ficarem mais suscetíveis às infecções respiratórias. O sistema digestivo, porém, permanece relativamente eficiente. O ritmo cardíaco tende a se tornar mais lento e irregular. A gordura em volta do coração tende a interferir no seu funcionamento e aumentar a pressão arterial. O nível de reserva do indivíduo tende a diminuir e ele pode não responder tão bem quanto antes às demandas físicas extras. No entanto, dificilmente notam mudanças no funcionamento orgânico, pois as atividades do seu cotidiano não exigem nível máximo de desempenho. Assim, com a diminuição do ritmo, a maioria dos adultos e idosos podem fazer tudo o que precisa e desejam. O envelhecimento do cérebro. No que se devem as mudanças cognitivas e cerebrais, também dependem de pessoa para pessoa, de funcionamento de uma região do cérebro para outra e de um tipo de tarefa para outra. Na vida adulta tardia, o cérebro aos poucos diminui seu volume de peso. No entanto, a perda neuronal não é tão substancial e não afeta a cognição. A perda de dopamina devido à diminuição das sinapses pode gerar um tempo de resposta e atenção mais demorado. A deteriorização da baía de mielina gera declínio cognitivo e motor. Alterações cerebrais podem ter consequências sociais e cognitivas. A perda da função cognitiva no córtex pré-frontal pode diminuir a função de inibir pensamentos inadequados ou indesejados, o que pode acarretar em assuntos com questões sem relação com o tema da conversa. Um ponto positivo é que a amígdala reduz a resposta negativa aos eventos e não as positivas. Ou seja, adultos mais velhos tendem a ser mais construtivos na solução de problemas que adultos mais jovens. Outro ponto positivo é que pesquisadores mostraram que os cérebros mais velhos podem criar novas células nervosas. A divisão celular encontrada no hipocampo, que é responsável pela memória e aprendizagem. Isso mostra que provavelmente a atividade física combinada com desafios cognitivos possa promover o crescimento de novas células. Falando sobre as funções sensoriais e psicomotoras nesta idade. À medida que a idade avança, as limitações também aumentam, porém, no geral, a diminuição da capacidade tende a ser mais severa nos idosos acima de 80 anos. As próprias células retinais degeneram-se, trazendo a catarata e o glaucoma. E tanto a visão como a audição podem privá-los dos relacionamentos sociais, menor independência, bem como impedi-los de atividades diárias, desde as mais simples, podendo inclusive causar acidentes e quedas. A força e resistência, em geral, os adultos perdem cerca de 10 a 20% de sua força até os 70 anos. Por isso se faz necessários cuidados para eliminar os perigos domésticos e reforçar atividades físicas adequadas para o aumento da energia e força muscular. E com todas essas alterações, o sono profundo também se torna mais curto. Das principais mortes na velhice, me refiro em todo o mundo, estão as doenças cardíacas, câncer do pulmão, AVCs, doenças crônicas do pulmão e infecções do sistema respiratório. Mas também uma boa notícia: se há um estilo de vida mais saudável, é possível haver mais longevidade apesar da idade e, além da longevidade, qualidade de vida. Algumas habilidades cognitivas podem ser afetadas no período da velhice, como processamento mental, raciocínio abstrato, velocidade perceptual.
mas outros aspectos podem melhorar. Além disso, estudos têm demonstrado que esses fatos não são definitivos e mostram que com treinamento pode-se prevenir, recuperar e melhorar o desempenho cognitivo em idosos. O que os estudos comprovam é que as perdas são lentas no decorrer dos anos e o contexto de vida e também a genética de cada indivíduo influencia muito no desenvolvimento da capacidade cognitiva. Verificou-se que quanto menor o nível de inteligência na idade infantil, mais chances de declínio cognitivo essas pessoas teriam na velhice. Também que indivíduos envolvidos em atividades cognitivamente mais complexas e com boa saúde tendem a manter suas habilidades por mais tempo e que a deterioração cognitiva pode estar relacionada ao desuso. A diminuição de atividades do sistema nervoso central gera perdas na eficiência do processamento e cognições, afeta as condições de saúde, equilíbrio, jeito de andar, desempenho em atividades do dia a dia, dificuldades em mudar o foco da atenção. A melhora da velocidade de processamento e cognições por meio de treinamentos destaca a plasticidade do cérebro e mostra que muitas áreas inativas são compensadas por outras. Além disso, ácido fólico, vitamina B12 e vitamina D pode ajudar também. Emoções negativas pioram as cognições, mas o que se vê é que idosos usam suas experiências de vida para amenizar os declínios e também tendem a ter mais humor positivo que negativo. A memória declina devagar e varia muito para cada indivíduo, mas nos idosos, as memórias de trabalho de curto prazo sendo utilizadas e episódica relacionadas a acontecimentos específicos de tempo e lugar torna-se menos eficiente. Idosos possuem um repertório maior de estratégias para lidar com diferentes situações interpessoais e é possível também que utilizem estratégias mais eficientes que os jovens. Com relação à sabedoria, verificou-se que as pessoas demonstram mais sabedoria relacionadas ao seu estágio de vida e vários fatores podem influenciá-la, como a personalidade e experiências de vida. Portanto, não é atributo específico da velhice. Mas quando começa a velhice? Isso depende para quem você pergunta. Para pessoas com menos de 30 anos, certamente começa um pouco antes dos 60. No entanto, quanto mais velho o indivíduo, mais tarde ele projetará a velhice. Aos 75 anos, somente 35% das pessoas consideram-se velhas. Alguns teóricos veem a vida adulta tardia como um período em que as pessoas podem reavaliar suas vidas, concluir o que ficou pendente e decidir como melhor canalizar suas energias e passar os dias e meses ou anos que lhes restam. Para Erikson, a conquista culminante na vida adulta tardia é o senso da integridade do ego ou integridade do self, conquista fundamentada na reflexão sobre a própria vida. No 8º e último estágio do ciclo da vida, integridade do ego versus desespero, tende a avaliar e aceitar suas vidas para poderem aceitar a morte. Para ele, isso significa aceitar a vida que se viveu sem maiores arrependimentos, sem ficar preso ao o que deveria ser feito e o que poderia ter dito. Isso significa aceitar as imperfeições em si próprio, nos pais, nos filhos e na vida. Erikson acreditava também que mesmo quando as funções do corpo enfraquecem, as pessoas devem manter um envolvimento vital na sociedade. Com base em estudos feitos sobre as histórias de vida, ele concluiu que a integridade do ego resulta não somente da reflexão sobre o passado, mas de contínuos estímulos e desafios. Adultos mais velhos, em geral, têm menos transtornos mentais e estão mais felizes e satisfeitos com a vida que adultos mais jovens. A teoria do envelhecimento, descrita por Robert H. Shelley, sustenta que para envelhecer bem, as pessoas devem manter um equilíbrio entre a continuidade e a mudança nas estruturas internas e externas de suas vidas. Nessa perspectiva, a atividade é importante não por si mesmo, mas à medida que representa a continuidade de um estilo de vida e ajuda aos adultos mais velhos a manter um autoconceito semelhante ao longo do tempo. Para idosos que sempre estiveram ativos e envolvidos, pode ser importante manter um elevado nível de atividade. Muitos aposentados são mais felizes, mantendo-se em atividades de trabalho ou de lazer semelhantes aos que tinham no passado. A maioria dos adultos mais velhos, em países industrializados, preferem, se possível, ficar em sua própria casa ou na sua comunidade.
Essa opção, conhecida como envelhecer em casa, faz sentido para aqueles que conseguem cuidar de si mesmo ou necessitam de ajuda mínima. Como as mulheres vivem mais do que os homens e estão mais propensas a ficarem viúvas, as idosas têm o dobro de probabilidade de viverem sozinhas, e essa tendência aumenta com a idade. Os idosos que moram sozinhos estão mais propensos a ser pobres e a ir para casas de repouso. O desenvolvimento é uma constante desde a concepção até a morte. Diferentes aspectos e perspectivas de envelhecimento no contexto atual é tarefa que exige ponderação e resiliência. Esperar chegar o momento para ver como será pode não ser a melhor aproximação. Um estresse antecipado também tem seus aspectos negativos no aqui e agora. No entanto, um pensamento que pode ser útil. Podemos não ser os melhores, sejamos os mais preparados. Como a idade pode afetar a atitude e o desempenho das funções, sejam elas remuneradas ou não, do trabalho e aposentadoria na velhice? Quais os cuidados e dificuldades a serem consideradas no aspecto financeiro? Onde envelhecer e viver na velhice? Em casa, viver sozinho, com filhos adultos, considerando as diferentes gerações, perda e retirada de liberdades debaixo de um mesmo teto? Seria viável viver em casas de repouso quando não for possível cuidar de si mesmo? Existem atualmente diferentes alternativas de moradia. Devo considerá-las? Qual seria o valor real dos relacionamentos pessoais na terceira idade? Que importância tem o contato social, apoio social e relacionamentos sociais? Os relacionamentos conjugais de longa duração e casamento têm se revelado como um dos fatores importantes na manutenção da saúde física, emocional e psicológica dos idosos. Assim como em contrapartida, os impactos causados pela viuvez são incontestáveis nessa fase da vida. O divórcio e novos casamentos também influenciam muito os relacionamentos e a vida na terceira idade. Em suma, envelhecimento saudável pode não ser fácil, mas é possível. Estilo de vida dos idosos quanto aos relacionamentos não conjugais. Vida de solteiro. Conforme pesquisa, cerca de 5% dos homens idosos nunca se casaram e cerca de 10% das mulheres idosas nunca se casaram. Os idosos que nunca se casaram se sentem menos solitários do que os idosos divorciados ou viúvos. Relacionamentos homossexuais. As relações homossexuais na terceira idade tendem a ser fortes e solidárias. Os principais problemas enfrentados são relacionamentos com a família de origem, discriminação da sociedade, das casas de repouso e dificuldade de participar do convênio médico e da herança do parceiro. Amizades. Uma boa parte dos idosos tem amigos íntimos. Estes tendem a ser mais saudáveis e felizes. Podem falar de seus sentimentos, preocupações e sofrimento. Outro benefício da amizade para os idosos é saber que são ainda valorizados. Relacionamentos com filhos adultos. O vínculo entre pais e filhos continua fortes na velhice. Os pais que têm boas relações com seus filhos e netos são menos solitários e deprimidos. Relacionamentos com os irmãos. Os irmãos idosos podem oferecer companheirismo uns aos outros e apoio emocional. Quem tem irmãos amigos na velhice tem uma melhor qualidade de vida emocional. E por fim, os bisavós. Os bisavós são importantes para as famílias. Eles transmitem sabedoria, fazem ligação com o passado, dando um significado à história familiar. Estão vivendo sua última função na vida, que é confirmar o legado deixado para suas gerações.